Em meio a um mundo cada vez mais instável, por tensões comerciais, disputas políticas, quais são as oportunidades e também desafios que o Brasil pode enfrentar? Para debater sobre essas perspectivas ao mercado brasileiro na economia global e, claro, também os impactos da pauta internacional nos negócios do Brasil, recebo aqui nos nossos estúdios o professor José Luiz Niemeyer dos Santos, que está aqui comigo, professor também economista do IBMEC. Muito boa tarde, professor. Bem-vindo aqui à nossa programação Antes de Mais Nada. Oi, Débora. Um prazer estar aqui. Feliz festas, parabéns pelo estúdio. Fazia tempo que eu não vinha presencial uma entrevista, sempre pelo celular. Estou muito feliz de estar aqui na CNN Money. Vocês têm uma agenda bacana que mistura negócio, economia e política internacional, que me interessa muito, então parabéns pelo programa. Obrigada mesmo, professor. Seja sempre bem-vindo. Professor, eu vou puxar um pouquinho, a gente estava mostrando aqui a situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que chegou a publicar uma carta, inclusive, já reforçando o nome do seu filho à candidatura à presidência. Eu quero pegar um pouquinho do gancho disso daí, para falar sobre esse cenário, nessas perspectivas econômicas para o Brasil, enfim, porque é obviamente que a situação política do Brasil tem um reflexo econômico e, obviamente, tem um reflexo nessa representatividade do Brasil lá fora. 2026 é um ano eleitoral. E é um ano que, geralmente, a gente tem... Anos de eleição, a gente geralmente tem muita volatilidade, muita incerteza. É um ano que fica praticamente perdido se a gente para poder pensar também em reformas estruturais. Diante desse cenário que se desenha nesse momento, né? Qual que são as perspectivas do senhor em relação ao cenário político, trazendo aí qualquer resultado positivo ou negativo para a economia brasileira em 2026? Olha, Débora, imagino que a agenda do governo seja uma agenda de aumento de gasto. Eles vão continuar gastando. Isso vai gerar inflação, vai dar uma perspectiva de aumento de déficit público. Isso é ruim para os agentes financeiros, vão começar a perceber que em ano eleitoral as coisas podem ficar mais difíceis com relação a juros, aumento de juros. Agora, essa é uma agenda do governo atual. O governo do Partido Trabalhador geralmente é um governo que atua com aquilo que a gente chama de economia política, com o Estado logístico. O Estado ele intervém muito na economia, ele inclusive participa da economia com estatais, com projetos, inclusive junto da iniciativa privada. É um governo que gasta mais. O governo anterior era um governo, principalmente no comando de Paulo Guedes na economia, era um governo que gastava menos, controlava gastos, se preocupava em desregulamentar a economia. Então, nós vamos ter em 2026, na minha opinião, é o que a gente está vendo, o aumento de gasto, talvez um aumento na expectativa de inflação. Isso é ruim para os agentes financeiros, mas isso acaba contribuindo no processo eleitoral para uma possível reeleição do presidente Lula, porque mais gasto você vai ter mais gastos na ponta, o eleitor, principalmente o eleitor mais humilde, aquele que precisa muito de políticas públicas, eles vão acabar percebendo uma chance de reeleição do presidente Lula. Eu acho que essa é a dinâmica que eu vejo para 2026 do ponto de vista de política interna. Do ponto de vista de política internacional, a situação é muito grave, uma situação de muita competição, de fragmentação, os Estados Unidos perdendo poder relativo, a China ganhando cada vez mais proeminência, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista comercial. Hoje a China ela ocupa parte da capilaridade comercial, do comércio internacional de uma maneira impressionante. O Brasil tem que se aproveitar também dessa situação de fragmentação do sistema econômico internacional e político internacional para poder participar mais. O Brasil até vem participando. Uma maior participação do Brasil no comércio exterior tem a ver também com essa ideia de um Estado logístico, um Estado que acaba incentivando, por exemplo, exportação, incentivando importações específicas. Então, nesse ponto, é uma contradição. Do ponto de vista interno, você ter o Estado muito interventor na economia prejudica os indicadores, como inflação, aumento de déficit público, mas você tem um Estado que acaba auxiliando para que o Brasil exporte mais, para que o setor privado brasileiro exporte mais, o que também pode aumentar déficit público, mas, ao mesmo tempo, isso faz com que o Brasil consiga, o que conseguiu agora, depois do tarifaço, aumentar suas vendas para a América do Sul, para a Europa, para a Índia, para a Malásia, para a Tailândia, depois do tarifaço. Agora, com a volta atrás do presidente Trump se aproximando mais do Brasil, a produção brasileira vai ter que se preocupar novamente em exportar para os Estados Unidos aquilo que for combinado, que tiver
preço e quantidade para exportar e continuar fornecendo para esses outros mercados que o Brasil acabou aumentando nesses últimos meses com o tarifaço. Eu só quero me aprofundar em alguns pontos mais, porque acho que geopolítica se tornou hoje, esse ano 2025 especificamente, se tornou uma variável econômica importantíssima. Eu quero entender do ponto de vista do senhor, para 2026, qual risco externo hoje é mais subestimado pelas empresas brasileiras? Olha, eu imagino que as empresas brasileiras, e eu falo isso muito com os meus alunos que se formam em relações internacionais, você tem que ter um setor nas grandes empresas que trata do que a gente chama de temas de estratégia militar ou de segurança internacional. Vou dar um exemplo. O Brasil é um grande exportador de carne, exporta muita carne para a Rússia. A Rússia há anos está em guerra com a Ucrânia. Então, alguns mercados são afetados pela agenda de segurança internacional. Por isso que é uma agenda importante para as empresas sempre se preocuparem, né? Na nova doutrina de segurança nacional norte-americana, que foi emitida agora dia 5 de dezembro de 2025, ficou claro que os Estados Unidos da América vão priorizar a América Central, a América do Sul, a parte atlântica até a Groenlândia, a parte atlântica a parte do Pacífico até os interesses chineses, que não envolve interesses chineses. Quer dizer, os Estados Unidos vão focar mais nesse quadrante do continente americano e vão deixar para a União Europeia ter o seu contexto específico de projeção de poder, a China e a Rússia. Fica claro com esse documento uma vontade norte-americana de deixar assim evidente que vai atuar mais em algumas áreas, por exemplo, do comércio exterior. Isso também mostra uma certa fadiga de material, vamos dizer assim, dos Estados Unidos com relação a todos os temas de segurança. Eles vão ter que dividir responsabilidades com a União Europeia, com China e com Rússia. Isso acaba mostrando para os agentes econômicos que os Estados Unidos não são mais os mesmos, aquela potência econômica e aquela potência que ditava a agenda de segurança. E aí é importante que um país como o Brasil fique aqui distante deste cenário, se aproxime dos Estados Unidos, de União Europeia e principalmente de China, de uma maneira sem trazer muita ideologia para a política externa, para a gente poder, como um país soberano e independente, aproveitar desse cenário para vender mais, para importar aquilo que seja necessário para a nossa indústria, para poder criar cooperação econômica internacional. É importante o assinante da CNN Money saber que quando você faz comércio exterior, não necessariamente você está fazendo cooperação econômica. Cooperação econômica é quando você tem multinacionais que vão operar no outro país. Então, antes o Brasil exportava produtos, agora aquelas empresas brasileiras vão para aquele país produzir lá. Foi o que aconteceu com a Embraer. O Brasil sempre foi um exportador importante de aviões para a China, né? Como também exporta para os Estados Unidos. Aí decidiu-se abrir uma fábrica da Embraer na China para poder produzir aquele avião lá, em parceria com a China. Eu acho que o Brasil tem que, a partir das suas multinacionais, que são muitas, nós temos boas multinacionais, o Brasil tem que aumentar a capilaridade dessas multinacionais para o Brasil, além de exportar e importar, o Brasil participar também investindo em outros países com essas multinacionais brasileiras. Energia seria um ativo estratégico nessa situação, professor? Porque o Brasil, obviamente, né, reúne petróleo, biocombustíveis, pesquisas importantíssimas em desenvolvimento em relação a isso, hidrelétricas, um baita de um potencial renovável. Nesse mundo que tem estado tão tensionado e tão fragmentado, como o senhor mesmo falou, a energia vira um instrumento de poder econômico, na sua visão. O país sabe hoje precificar essa vantagem? Eu acho que sabe. O Brasil, inclusive, está longe dos centros de ruptura. Se você pegar os principais centros de ruptura do ponto de vista da segurança internacional, você tem a Europa Central, você tem o Sudeste Asiático, mesma relação no norte do continente americano entre México e Estados Unidos, com a América Central, são regiões que têm uma tendência ao conflito. O Brasil está longe dessas regiões de conflito, regiões de ruptura. Então, o Brasil deve produzir energia para consumo interno, que há muito consumo interno, cada vez aumentando mais o consumo de energia no Brasil. O Brasil é um grande produtor de petróleo, né? A exploração tanto da Amazônia Azul como da Amazônia Verde, tem muito petróleo também na Amazônia, o projeto Urucum, por exemplo, mas o Brasil tem que continuar se preocupando com petróleo para mercado interno para exportação, mas você tem as novas fontes de energia que o Brasil tem investido muito, várias fontes. Muitas vezes é difícil de você exportar esta energia que é produzida, por exemplo, a partir do vento, isso é mais usado no mercado interno, mas o Brasil pode cada vez mais usar as energias alternativas para uso interno, aquelas que você não consegue exportar,
exportar e as que você consegue exportar. E aí também esquecemos do álcool combustível, que é fundamental também para a matriz energética internacional. Então, eu tenho a impressão que o cálculo do Brasil devia ser o seguinte: produzir de maneira mais alternativa energia para o consumo das famílias, das empresas aqui no Brasil, e aquilo que for possível exportar, principalmente petróleo e álcool, né, exportar, porque muitos mercados vão precisar, principalmente do álcool como combustível, para melhorar também a questão da poluição a partir do combustível fóssil, né? Falamos da energia, mas em termos de alimento, porque, bom, o Brasil é um grande produtor celeiro, a gente sabe muito bem disso, e em alguns momentos eu já vi alguns artigos que o senhor fala sobre o alimento como um ativo geopolítico. O agro brasileiro pode ganhar espaço em 2026, não só por eficiência, mas talvez por uma escassez global, instabilidade climática? E eu detalho um pouco mais isso. Por exemplo, Estados Unidos, apesar de toda essa guerra do tarifaço e tudo mais, Estados Unidos vem enfrentando, por exemplo, no setor pecuário, uma crise importante, né? Com redução de rebanho, com uma demanda só crescente, mas que eles não conseguem dar conta com o que eles têm de produção. O Brasil poderia entrar nessa estratégia, talvez, de ganhar espaço por uma questão de ter uma maior capacidade produtiva? Claro, isso é fundamental. O agronegócio brasileiro é muito poderoso, ele produz muito para mercado interno. É sempre importante deixar claro que a nossa produção também é para mercado interno. Fica todo mundo achando que é só para exportação. E vai exportar, vai faltar aqui, né? A primeira coisa que pensa, problema, né? Muitas vezes é um problema dependendo do produto que você está produzindo, que está mais escasso. Mas o Brasil tem que continuar com as suas linhas de exportação. Foi o que eu falei aqui no começo, aumentar as exportações do agronegócio para vários países do mundo. O Brasil já tem como cliente, os Estados Unidos é importantíssimo, não só com relação à carne bovina, com relação a outros produtos que estavam agora envolvidos no tarifaço. Muitos diminuíram, nós vamos poder continuar exportando para os Estados Unidos. É fundamental a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Não dá para acreditar, principalmente por pressão francesa, dos agricultores franceses, que nós vamos ter que continuar a não assinar esse acordo, que é um acordo que é muito bom para a União Europeia. Eles vão exportar produtos industriais para o Brasil, vão exportar serviços, né, que são as compras governamentais. Isso é importante também deixar claro para o assinante do CNN Money. Os europeus vão poder exportar, por exemplo, serviços de construção civil, construção pesada. Então, o mercado interno brasileiro vai se favorecer. Vai ser favorecido com a importação desses serviços para ter competição com as nossas construtoras daqui. Então, as construtoras francesas, italianas, alemãs vão participar também das nossas licitações. Isso está no acordo. E o Brasil vai poder exportar açúcar, mais carne de frango, carne bovina, algodão, milho, suco de laranja. E é importante o europeu saber, e eu acho que ele sabe, quando ele vai importar um algodão com mais quantidade, mais barato e de alta qualidade, ele vai poder melhorar a produção de roupas na Europa. Então, o projeto Mercosul e União Europeia é um projeto ganha-ganha. Acho muito difícil alguém convencer que é um projeto onde a Europa perde. A Europa ganha muito no projeto, seja na exportação de serviços e produtos de alto valor agregado para o Brasil, como também para melhorar o mercado interno europeu com um produto principalmente do agronegócio, que o europeu vai importar e vai poder melhorar a sua indústria com preço e qualidade. Agora, o Brasil também não vai exportar só a agropecuária, só os produtos do agronegócio. O Brasil também vai poder exportar outros produtos, inclusive industrializados e semi-industrializados. Mas, mesmo assim, os europeus ganham e o Brasil ganha muito e o Mercosul ganha muito, né? A gente fala muito do Brasil no Mercosul, mas é que o nosso parceiro Paraguai e Uruguai não vão participar tanto do acordo, não vão ter tantos ganhos. Quem vai ter mais ganho é o Brasil e a Argentina. A Argentina também é uma importante exportadora agrícola, também de produtos ligados à pecuária. Então, a Argentina também vai ganhar com o acordo. Então, o acordo do Mercosul-União Europeia é um acordo, tomara que seja assinado, seria muito importante. Professor, a gente já pincelou um pouco aqui sobre essa questão do tarifaço. A gente sabe que os grandes rivais nessa história protagonistas eram Estados Unidos e China. Dois países que o Brasil sempre teve uma relação comercial importante. Por mais que o Brasil tenha sempre a defesa por essa agenda de neutralidade, que o senhor muito bem já explicou para a gente que é importante,
Essa relação, né, com China e Estados Unidos, ela deixa de ser complementar e ela passa a exigir escolhas mais explícitas a partir de tudo que aconteceu esse ano. Onde que está a linha do equilíbrio em 2026? Olha, a gente tem que aproveitar, não vou dizer o conflito, mas uma relação de muita competição entre Estados Unidos e China com relação a outros produtos, inclusive, né? A China exporta muito mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos exportam para a China. Mas eles têm problemas com relação a produtos, preço, mercados que eles querem assumir. A China aproveita muito a logística internacional para atingir mercados norte-americanos. Os Estados Unidos tenta cada vez mais manter a sua posição importante na Ásia do ponto de vista econômico e comercial. E o Brasil tem que se aproveitar disso, desse triângulo, né, dessa tríade de comércio exterior, de cooperação econômica, para buscar aumentar suas exportações para a China, mas continuando com a sua linha de exportação e de importação com os Estados Unidos. É um erro conceitual a gente imaginar que importar é ruim. Importar é bom. Quando você importa, você está importando know-how, máquinas, equipamentos, tecnologia. Isso é importante para o processo produtivo interno de um país, para depois ele reexportar mais. Então é fundamental que o Brasil perceba essa relação de competição no campo econômico comercial entre Estados Unidos e China, para o Brasil poder, de maneira equidistante, com equilíbrio na sua política externa, sem ideologia, se aproveitar das oportunidades que vão surgir no campo da exportação, mais de produtos do que serviços. O Brasil não é um grande exportador de serviços. Talvez a única área que o Brasil exporte mais serviços é na área do petróleo, a partir dos projetos da Petrobras. Quando a Petrobras vai explorar petróleo num campo específico de um outro país, na África ou em outro lugar, aí o Brasil vai estar exportando serviços a partir da Petrobras. O Brasil não exporta muito serviço. Que pena, era melhor que exportasse, porque quando você exporta serviços, você exporta algo de muito valor agregado. Os Estados Unidos exportam muitos serviços, a União Europeia, a Alemanha principalmente, a França também, a China exporta muitos serviços, mas eu acho que o Brasil aos poucos vai conseguir aumentar sua pauta de exportação de serviços, tecnologia, internet, nós somos importadores de serviços. Mas então, em resumo, eu acho fundamental que o Brasil perceba a competição China e Estados Unidos e aí consiga atuar nas oportunidades que surgirem com a exportação de produtos. Agora, professor, como que o senhor avalia as empresas brasileiras hoje em relação à gestão de risco global? Tivemos uma pandemia, né, que, enfim, foi um baita baque para o mundo inteiro. Logo agora, esse ano, a gente teve toda essa guerra tarifária que também afetou diretamente alguns setores mais e outros menos. Aí eu quero entender se, do ponto de vista do senhor, o senhor consegue ver alguma evolução nas empresas para que elas consigam lidar, para que elas estejam preparadas para sanções, restrições comerciais, choques geopolíticos repentinos, ou elas ainda operam numa lógica ainda muito pré-pandemia? Eu acho que esse é um assunto muito importante no CNN Money, perceber como está o perfil das empresas brasileiras, endividamento, liquidez, se estão muito alavancadas em empréstimos, isso é importante. A gente tem informação que alguns setores as empresas estão muito endividadas, porque gastaram muito com investimento. Eles devem estar esperando o mercado internacional mais aquecido para os próximos anos, que mesmo com as crises ligadas à agenda de segurança internacional, imagina que você tenha crescimento sim, uma perspectiva internacional para que as empresas continuem a investir, mas sempre com muito cuidado. Você tem empresas brasileiras que atuam só no mercado interno. Essas empresas estão cada vez buscando novos mercados e se internacionalizando. Eu acho que essa é uma novidade importante para algumas empresas do Brasil. E não são só empresas gigantes, não. Empresas médias que perceberam, por exemplo, dentro do Mercosul, oportunidade de exportação ou de importação. Isso vem ocorrendo nos últimos 40 anos, desde que o Mercosul foi fundado, na década de 80 do século passado. Eu acho que as empresas, como eu falei, elas têm que tomar cuidado com o nível de endividamento, elas têm que projetar o cenário, pelo menos de médio prazo, mas é difícil, né? Você projetar um cenário de médio prazo com uma situação no campo da segurança internacional tão instável, né? Eu não acredito em nenhuma... As pessoas me perguntam muito numa terceira guerra mundial. Eu não acredito numa terceira guerra mundial, mas eu acredito numa fragmentação do sistema internacional, com potências centrais cada vez buscando mais o seu interesse e em conflitos localizados. Você pode ter hipóteses de guerra em lugares específicos, como a gente tem há mais de 4 anos na região da Ucrânia, né? Isso pode Venezuela poderia ser? Venezuela é um assunto grave.
O Mar do Sul da China é um assunto muito grave também. Na hora que Taiwan buscar sua independência, e Taiwan é um importante produtor de tecnologia, exportador de tecnologia, na hora que a China não permitir mais uma discussão sobre a independência de Taiwan, invadir e tomar a ilha, os Estados Unidos vão ter que se posicionar. Não sei como os Estados Unidos se posicionariam se a China decidisse anexar Taiwan amanhã. Eu tenho a impressão que os Estados Unidos, a partir da nova doutrina, não agiriam com toda a força que era esperada no passado, até porque eles vão diminuir as suas responsabilidades com relação à segurança internacional. A questão da Venezuela é muito grave, é uma questão que ainda está no campo diplomático. Inclusive, ontem o presidente Maduro libertou muitos reféns que foram presos de maneira ilegal na última eleição. Então, acho que Maduro entendeu o recado norte-americano. Os Estados Unidos também não devem, do ponto de vista do direito internacional, interferir na Venezuela, mas se for o caso, dentro da nova doutrina de segurança nacional, talvez eles atuem sim. Se a gente não esgotar os canais de negociação entre Washington e Venezuela, né, e Caracas, pode ser que a gente tenha nos próximos meses ações específicas da Força Aérea Norte-Americana contra alvos no território venezuelano, que seria muito grave e, no limite, que seria uma situação insustentável, inclusive para o Brasil, uma invasão por terra. Mas é muito difícil invadir um país como a Venezuela, um país relativamente grande. Maduro tem 1 milhão de milicianos armados que seguem muito as suas ordens. O melhor seria destituir Maduro ou fazê-lo perder poder nos próximos dias, para que possa haver um processo interno de transição e de um novo grupo assumir o poder na Venezuela. Seria o melhor cenário, inclusive, para Washington. Mas não sei o quanto que Maduro tem de força política para permanecer, ou se ele perdeu a força política. Ele é um líder autoritário, atua a partir de uma agenda ditatorial, que é criar na Venezuela um Estado policial. A polícia na Venezuela hoje tem uma atividade de polícia secreta, né? Muito grave, que está acontecendo na Venezuela. Então, eu entendo até as preocupações norte-americanas, mas elas, na verdade, têm um ponto fundamental, é que a Venezuela é uma grande exportadora, é um grande exportador de petróleo leve para os Estados Unidos. Então há uma interdependência complexa entre Venezuela e Estados Unidos, que fazem com que Washington se preocupe muito com esse fornecedor, principalmente agora dentro da nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, onde a América do Sul será um foco do interesse nacional norte-americano. Perfeito, professor. Que aula tivemos aqui hoje. Que bom, ótima análise, inclusive. Obrigada mesmo, professor. Quero muito agradecer ao senhor. Conversamos aqui com o José Luiz Neymar dos Santos, economista e professor do IBMEC. Bem-vindo sempre por aqui, professor. Boa sexta-feira para o senhor. Até uma próxima. Boa sexta-feira, boas festas. Um abraço a você, o assinante do CNN Money.